Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre histórias em quadrinhos, o que eu leio, o que eu tenho lido e o que eu gosto. E hoje, para começar esse assunto, eu trouxe aqui o meu quadrinho favorito, Do Inferno. Ele é escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Ed Campbell. Eu me chamo Fernando, eu sou designer gráfico e ilustrador. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vim apresentar para vocês Do Inferno, é o meu quadrinho favorito. Ele foi escrito pelo Alan Moore, conhecido como o grande mago, dos quadrinhos, e ele foi desenhado pelo Ed Campbell. Para mim não foi uma leitura muito fácil, eu tenho muito tempo de experiência com quadrinho, eu leio já faz muitos anos e eu tive dificuldade de entender o começo dessa história. Eu acredito que do meio para o final foi mais fácil, que aí quando ele começou a desvendar aqueles mistérios que ele foi inserindo no começo da história. No começo é muito complicado, porque ele já te coloca numa praia com dois senhores de idade que eles estão discutindo sobre algumas coisas que aconteceu ao longo da vida deles. E logo depois eles começam a discutir com uma prostituta, eles vão até uma parte da praia e começam a falar que tudo que ele fez na vida tinha sido de mentira e você não sabe o que está acontecendo, você já começa ali na história sem saber de nada. E logo no segundo capítulo, o Alan Moore já te joga numa bomboniere, onde ele já te mostra os outros dois personagens da trama. E aí você começa a perceber que a história já está rolando ali. Então não é uma coisa que você vai olhar e identificar logo de começo. Esse tipo de história é bacana porque ela vai fazer você pensar muito cada elemento que o Alan Moore está inserindo aqui nessa obra. Pelo que eu sei, o Alan Moore foi pessoalmente lá em Londres, fez o caminho original das mortes do Jack Stripador por um dos passeios que tem lá na Europa. Ele fez o passeio de carruagem que ele tem aqui no capítulo 4. Ele quis representar de uma forma bem simples e bem objetiva e real o que realmente é Londres. Então no capítulo 4 você tem um longo capítulo de conversa e apresentação de arquiteturas e monumentos históricos, e o Alan Moore começa a inserir alguns elementos de maçonaria, por que alguns prédios estão realmente posicionados ali. É a adoração do europeu pelo Deus Sol. Ali em Londres, a arquitetura, ele começa a citar o nome dos arquitetos e começa a citar também as pessoas que estão envolvidas e quais são as diretrizes religiosas que foi concedido aquelas obras. Eu acho que é um quadrinho muito experimental na questão que o Alan Moore quis realmente mostrar um pouco de outras culturas, um pouco de outras religiões, e também começa a inserir ali alguns elementos complicados de se digerir, que é o fator de um homem matar algumas mulheres a sangue frio e de formas tão brutais. Esse quadrinho tem um desenho muito duvidoso em certos momentos. O Ed Campbell é um grande artista. Em alguns momentos dessa obra ele faz alguns rabiscos bem solto, um traço bem livre, bem rabiscado, quando o quadrinho está levando o ápice do terror, aí, aquele ápice da tortura psicológica e até mesmo o ato dos crimes. O Ed Campbell faz um traço bem riscado e bem sujo, ele carrega muito na tinta e às vezes fica até um pouco complicado de entender o que está acontecendo no quadro. Eu acho que esse tipo de narrativa é bem explorado aqui em Do Inferno. Em alguns momentos o Ed Campbell faz quadros lindos e maravilhosos dignos de você colocar na sua parede, mas em certos momentos, em muitos desses momentos, é muito complicado de identificar até mesmo o que está desenhado na página. Ele vai desde o simples até o mais elaborado. No quarto capítulo, o Ed Campbell explora muito a arquitetura de Londres. Ele mostra com riqueza de detalhes os prédios mais famosos da cidade. Ele também nos fala um pouco mais sobre cada elemento que esses prédios têm e a sua cultura religiosa e as pessoas responsáveis pela construção desses monumentos. Eu achei uma leitura bem complicada. Se você nunca leu nada antes, vai ser um quadrinho difícil para você entender logo de cara. Porque logo no começo o Alan Moore já te joga dentro da história. Você percebe que a história já correu e de repente você está começando a ler uma coisa que poderia ser uma continuação, mas não é. Um dos elementos principais que a história traz é sobre a menção de um possível relacionamento do príncipe com uma bastarda. E eles geraram um filho. E ele até estava morando com ela no começo da história, e eles estavam tocando uma vida.
E quando a rainha da Inglaterra descobre que ele tá realmente com essa mulher e que tem um filho bastardo a caminho, ela simplesmente manda que o Jack Stripador mate essa mulher. E é aí onde que o Jack Stripador ganha fôlego para cometer os próximos assassinatos. Ele começa a utilizar essas mulheres como fonte de estudos particular, só que de forma brutal. O último assassinato para mim foi bem complicado. O que o Alan Moore construiu aqui no final, quando você vê eles ligando Londres através de um pentagrama, nos 5 pontos onde aconteceram os principais fatos dos assassinatos das prostitutas com relação ao Jack Stripador, eu achei genial, né? Eles utilizarem os mapas originais daquela época, quadrinho que fala tudo que a gente quer ler num quadrinho, né? Espera de uma história em quadrinho. Então fica aqui a minha indicação para vocês de quadrinho, mas se você não leu nada antes, não vá direto para esse quadrinho, tá? Leia outras coisas mais tranquilas, até mesmo do Alan Moore. Tem muita coisa boa dele aí para se ler, mas essa aqui é a minha obra favorita do Alan Moore. Eu indico demais. Se você gosta de terror, se você gosta desses temas mais pesados, você vai gostar. Então, galera, foi uma conversa aqui indicando o que eu gosto para vocês dos quadrinhos, indicando aqui um pouquinho para vocês do que eu gosto de ler e quais são as minhas leituras que eu mais gosto. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha e ativar o sininho. Compartilha com seus amigos aí. Se você ficou curioso, deixa um comentário aí que eu vou responder. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima.